Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Iniciando aí, então as lives desse mês de setembro. Olá, Rose. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo. Eu não tô te vendo. Não? Não, tá tudo preto. Não sei se é só eu. Meu Deus, gente, me falem aí, olha. Pes- Pessoal, coloca aí se vocês estão vendo ela ou não estão vendo. É, eu tô vendo vocês direitinho. Tô Tá me vendo, tô te vendo? ouvindo bem também. Será Uhum. que o problema é só eu? Pessoal, boa noite, né? Para quem tá chegando por aí. Sejam E, bem-vindos. Dani, eu acho que é só eu mesmo o problema, viu? ah, é? Olha, É. Eu não estou estou vendo. conseguindo ver você. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá, tá bom. Tivemos aí um probleminha. Fábio vai entrar novamente, porque ele não está conseguindo me ver. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Todo mundo está conseguindo ouvir? Então, aí, nós estamos vendo ela sim. Estou vendo. Que bom, que bom. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se dá certo agora. Oi, Dani, tudo bem? Oi, Você tá tá me me vendo vendo? agora? Eu não tô te vendo, mas tudo bem. Eu tô te vendo, tô te ouvindo, tá tudo É certo. algum problema aqui no meu computador, no meu celular. Ah, que pena. Mas, ó, eu acho que é a sua internet mesmo que tá aí caindo, que tá travando, eu acho. Né? Olha aí, travou de novo. Vamos ver se eu consigo aqui. É assim mesmo, gente. Ainda mais que aqui no Morama hoje, deu um tempão de chuva. Choveu bastante, muito vento, e daí a internet ela acaba ficando instável mesmo, né? Então, acontece. Olha, travou, você viu? Agora foi. Doutor João, Agora, será que tá por aí já? então, mandou mensagenzinha lá pro nosso doutor querido. Manda aí que eu acho que ele já tá chegando por aí. Ele já tinha me chamado no Instagram ali, manda uma solicitação. Aham. Deixa eu tentar enviar lá para ele, então. Uhum. Eu não tô conseguindo te ver, mas deve ser alguma coisa meu mesmo. Então, eu já estava comentando aqui com o pessoal, aqui no Arama hoje, choveu, né, Fábio? Ventou, Aham, então, né? Choveu muito aqui, muita chuva mesmo. então é bem provável que a internet esteja um pouco instável mesmo, né? É, Mandei um o doutor João convite entrou lá aí no agora. entrou. Só pelo Instagram. Vamos esperar, vamos aguardar ele entrar É, aí, então, ele já deve para a estar gente chegando por iniciar, aí. né? É, pessoal, Uhum. sejam bem-vindos, todo mundo que está chegando por aí. A gente vai falar hoje sobre Sou diagnóstico e tratamento, né? É um assunto assim que eu queria que muitos pais assistissem, né? Porque é um assunto muito legal, né, Dani, que a gente vai conversar hoje. muito legal, muito necessário, né? E o objetivo das nossas lives é essa mesmo: levar informação, disseminar informação de boa qualidade para as pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho, porque esse é o nosso propósito, né, Fábio?
Então, mais uma vez, agradecer a sua participação, agradecer por você estar aqui conosco hoje, doutor João, que está chegando aí agora há pouquinho, né, já, para poder contribuir conosco com esse assunto, assim, que é tão importante, né, que as pessoas precisam saber um pouco mais para que a gente consiga ajudar, né? A nossa missão é essa, ajudar as pessoas, né? Então, se vocês tiverem dúvidas durante a live, de acordo com aquilo que nós formos respondendo, e aquilo que a gente não for respondendo, vocês podem ir colocando aí nos comentários, que a gente vai marcando, vai lendo, para poder ir sanando as dúvidas de vocês, de acordo com aquilo que vocês forem apresentando, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada. Mais um bate-papo mesmo. Então, algumas questões, a gente faz sempre uma caixinha de perguntas, e daí selecionamos aí algumas perguntas, são bastante perguntas, né? Mas a gente não consegue dar ênfase em todas, mas aquelas que a gente consegue colocar ali, que vão esclarecer a maioria das dúvidas, né? A gente sempre pontua para que essas dúvidas elas sejam sanadas, então, durante as lives, tudo bem? Tem algumas, Dani, algumas perguntas que foram colocadas também lá na caixinha de pergunta. Eu abri uma caixinha de pergunta ontem. E tem algumas perguntas que eu também quero, assim, algumas casaram com as que você tinha coletado também na caixinha de pergunta, mas eu também quero aproveitar depois, durante o nosso bate-papo aqui, para a gente falar sobre ela. Você conseguiu mandar o convite para o Dr. João? Eu mandei o convite para ele, mas aqui está aparecendo assim, ó, Dr. João não pode participar. Não sei, deixa eu... Mas ele está esperando, porque ele mandou mensagem para mim agora, acho que ele está esperando lá. Ele então, não deve saber como é que aceita aqui o convite. Isso, eu mandei um convitinho aí para ele de novo. Daí, eu não sei se é por conta do tempo, né? Doutor João, ele tá aí na live já. Eu já vi que ele entrou aqui na live, ele tá por aí. Ô, doutor João, manda você então o convite que a Dani aceita. Você vai aí tem tipo uma filmadora aí com um sinalzinho de mais no meio. Isso. Aí você clica nele e pede para participar da live, que daí a Dani aparece aqui. Que aparece aqui para Dani, ela aceita você. Isso. Vamos nos organizar. Dani, tem uma galera minha assistindo o curso aí, e eu combinei com eles o seguinte: durante a live, eu vou falar uma palavrinha que depois eles vão usar para fazer o certificado, tá? Mas é durante a live, tá? Então, quem estiver participando aqui, presta muita atenção em tudo que a gente vai discutir aqui, e depois eu vou falar uma palavra aqui que vai servir para vocês, para eu saber que vocês estavam aqui assistindo a live para a emissão do certificado. Tá? Aí, doutor João chegou. Boa noite, doutor João. Eu estava aqui 7h30, viu? Eu estava aqui esperando, mas não estava aparecendo. Ninguém vai te deixar de castigo, viu? Gente, né, Fábio? Tudo bom, Dani? Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Tudo jóia, doutor. Muito obrigada, viu? Primeiro, agradecer pela disponibilidade do senhor, estar participando conosco hoje dessa live, esclarecendo aí alguns assuntos, dando esse seu olhar clínico, esse seu olhar de medicina, né, para as questões que serão pontuadas aqui hoje. Então, muito obrigada, doutor, pela sua participação, que a nós é uma honra ter o senhor aqui, tá bom? Eu que agradeço o convite, para mim muito importante, são dois profissionais de excelência, você e o Fábio, né? Então, uma honra, eu que agradeço o convite. Vamos lá conversar. Vamos lá, então. Meninos, vou fazer as mediações, então. Como eu disse para vocês, algumas perguntas surgiram ali nas caixinhas, né? Então, vai ser mais ou menos assim, um bate-papo voltado para essas questões referentes ao TEA. E algumas questões a gente vai pontuar para o doutor João, para ele dar esse olhar, né? Esse olhar de médico, esse olhar da medicina. E outras questões que o ali. E o que eu falo de você, Fábio? Engloba as outras questões, tudo bem assim? Para ficar dessa forma, então. Então, a gente começa lá, doutor, com essa pergunta, né? Que muitas vezes é bastante pertinente, as pessoas às vezes se perguntam muito a respeito dos critérios. Quais os critérios diagnósticos do autismo?
Então, esclarece um pouquinho para nós a respeito desses critérios. E é uma pergunta que gera muita dúvida, né? E Sim. realmente ela é pertinente, né? Por mais que se fale muito atualmente do autismo nas redes sociais, até na televisão, então realmente é uma coisa que gera dúvida nos pais em si, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele é baseado em alguns critérios que seguem um livro que chama DSM-5, que é um manual diagnóstico de transtornos mentais. Então, é um livro que ele vem sendo atualizado já há algum certo tempo, né? Algumas décadas, e hoje ele está na quinta edição, uma edição revisada, onde eles se reúnem aos especialistas e eles elaboram critérios diagnósticos de acordo com aquilo que a prática clínica e os anos dos estudos vão trazendo para a gente. Então, esse diagnóstico ele foi sendo mudado ao longo do tempo. E isso é um dos motivos que atualmente talvez a gente tenha tido um aumento dos diagnósticos atuais, seja por conta disso. Porque até a última revisão do DSM, os diagnósticos eram um pouco diferentes, a síndrome de Asperger ainda existia, né? Então, existia ali diagnósticos que não entravam, como o autismo, e nessa nova revisão eles entraram. Então, isso é uma das explicações para esse aumento dos diagnósticos, também é outra dúvida bem pertinente, né? Mas, enfim, no manual do DSM-5, o que a gente tem são critérios A e B, que a gente fala. Nesses critérios A, são os critérios obrigatórios, que são déficits na comunicação e interação social. Dentro desses critérios do manual, a gente tem que preencher todos eles para que a gente leve adiante a suspeita diagnóstica, então se faça esse diagnóstico, né? Dentro dessa parte de comunicação e interação social, que às vezes a gente fala que é a comunicação social, ali a gente tem desde a dificuldade em uma abordagem, em uma conversa, de ser introduzido numa conversa, então a dificuldade de iniciar uma interação social, aquela criança ou aquela pessoa que ela não sabe como entrar numa conversa, nem o momento de sair, então ela tem essa dificuldade de interação. A gente tem os atrasos e os déficits na comunicação não verbal e verbal, e daí a gente entra, por exemplo, naquela criança que tem um baixo contato visual, isso é uma comunicação não verbal, que a gente já tem desde novinho nas crianças típicas, né? E na criança com transtorno do espectro autista a gente não tem esse contato visual, porque a partir do contato visual a gente consegue estabelecer uma relação de comunicação, né? E a gente entra também daí na comunicação verbal em si. Aquela criança que ela não consegue, ela tem um atraso de fala e ela não consegue se comunicar também. Então, dentro desses critérios diagnósticos A que a gente fala, a gente vai observar a comunicação e interação social. E daí vai desde uma dificuldade em manter-se dentro de um diálogo, de uma conversa, de iniciar uma interação social, até uma criança que ela tem uma certa capacidade de interagir, mas ela não consegue levar isso adiante. Então, a gente vai ter esses critérios A que são obrigatórios. Depois que a gente preenche esses critérios A, a gente tem os critérios que a gente chama de B, que são os padrões e interesses restritos e repetitivos de comportamento. Dentro desses critérios, a gente tem 4 grandes grupos ali, onde a gente tem que preencher pelo menos 2 deles, né? Aqui entram, por exemplo, aquela rigidez comportamental, aquela criança que ela não consegue, por exemplo, mudar a rotina dela do trajeto para a escola. Isso é uma rigidez que entra nesse critério B, para vocês terem, para a gente ter um exemplo, né? Outro critério seriam as estereotipias motoras ou verbais, por exemplo, mas entra dentro das estereotipias. Aquela criança que tem o famoso flapping, que a gente vê mais na prática diária, né? Ou aquela criança que quando fica irritada, ela começa a girar no próprio eixo, ou começa a correr de um lado para o outro sem função. Isso entra nessa parte das estereotipias, né? As ecolalias, por exemplo, elas também entram nessa parte da estereotipia, né? Porque daí é uma estereotipia vocal e ela entra nessa parte do critério diagnóstico. Outra parte dos padrões e interesses restritos repetitivos são as sensibilidades hiper
ou hipossensibilidades a estímulos. E daí a gente tem os transtornos do processamento sensorial que estão dentro desse critério. Então, aquela criança que tem dificuldade com barulho, ela não consegue, ela tapa os ouvidos. Tem muitas crianças que chegam até a nausear por conta desses estímulos sonoros, né? Aquela criança que tem uma sensibilidade oral aumentada e às vezes ela começa a lamber diversos objetos ou alimentos fora de uma fase onde isso é esperado, né? Ou até mesmo crianças que a gente tem pouca sensibilidade, pouca reação a esses estímulos. Crianças que sentem menos dor, então ela não sente nada de dor, né? Então isso entra nesse critério diagnóstico também. Então a gente tem que preencher esses critérios A, que a gente fala, onde a gente contempla dificuldade na comunicação e interação social, e a gente tem que preencher pelo menos 2 desses critérios B, onde a gente tem essas estereotipias, rigidez comportamental, né? As estereotipias motoras, onde a gente vai encontrar esses critérios B. Além disso, quando a gente tem uma suspeita, essa criança ela preenche esses critérios, a gente também tem que garantir que esses sintomas, sinais e sintomas, eles começaram de maneira precoce. Então, eles começaram lá na infância. Então, com uma anamnese muito bem feita, a gente vai garantir que essa criança teve essa manifestação lá na infância, porque a criança nasce com transtorno do espectro autista, ela não adquire, não é uma doença, é um transtorno, né? A gente tem que também entender que esses sinais e sintomas, eles interferem na vida dessa criança. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, ele tem que interferir de uma maneira negativa na vida da criança para a gente também fechar o critério diagnóstico. E por último, mas não menos importante, a gente tem que garantir também que esses sinais e sintomas, eles não são causados por outro motivo. Então, uma criança que tem uma deficiência intelectual grave de base e que por conta disso ela não consegue ter uma comunicação, interação social, isso não é do autismo. Talvez a gente tem casos de crianças que têm deficiência intelectual dentro do autismo, mas aí é uma comorbidade do autismo em si. Agora, a gente tem que garantir que esses sinais e sintomas não são causados por outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso é o que a gente tem para fechar o critério os diagnósticos do transtorno do espectro autista. Ah, muito bem, doutor. E a gente pode falar, por exemplo, que nos meninos isso fica um pouco mais evidente do que nas meninas, e tem alguma explicação científica para isso ou não? Sim, é algo que ainda se é muito debatido hoje, né? A gente sabe que hoje, nas atuais estatísticas, a incidência ali, a prevalência do autismo é maior em meninos do que meninas, chegando a ser de uma proporção de 1:4, né? Só que as explicações para isso ainda não estão tão claras. Uma das explicações seria que as meninas têm uma capacidade de adaptação, e daí de uma questão genética mesmo, uma capacidade de adaptação social maior. Então, elas fazem o masking, que a gente fala que é o mascaramento desses sinais e sintomas que são mais típicos nos meninos. E por isso, a gente deixa passar, às vezes, o diagnóstico nessa criança mais jovem, e quando ela chega numa idade escolar, por exemplo, onde a demanda social aumenta muito, ela começa a ter quadro de ansiedade, ela não consegue evoluir com aquela interação, ou aquela criança que é extremamente, só tem uma ou duas amigas, e ela não consegue fugir daquela rotina, né? Mas até então, até por uma questão de convenção social, que a gente ainda tem, infelizmente, essa criança era aquela menina tímida, quietinha, que tinha algumas amigas ali, uma ou duas amigas de sua preferência, e passava despercebida, né? Então, talvez esse seja uma das explicações para a gente ter mais diagnóstico em meninos do que em meninas, né? Então, essa seria uma das teorias. Outra teoria que a gente tem, que a gente fala que é a teoria do copo, que daí a capacidade de tolerância genética, vamos dizer assim, da menina, seria maior, ou seja, o número de alterações genéticas que uma menina precisa ter para ter a manifestação do transtorno espectro autista seria maior do que o número de alterações genéticas que a gente teria no menino, né? Hoje sabemos que
o transtorno do espectro autista, ele é genético, né? Não quer dizer que você tem que ter um pai e uma mãe com transtorno do espectro autista, mas quer dizer que você tem genes envolvidos no transtorno do espectro autista. E não quer dizer também que existe um gene específico. Hoje a gente já tem mapeado mais de 1.000 genes ali, e nem sempre um gene só vai causar. Geralmente o que a gente tem são vários genes ali, alguns genes mais raros, são variantes raras que a gente fala, eles têm um impacto maior naquela criança, e daí ele tem mais chance de desenvolver transtorno. Mas além dessa carga genética, a gente tem também fatores ambientais, porque o meio ambiente, ele influencia na expressão de um gene, né? Então, a partir do momento que aquela criança ou aquela pessoa tem a genética, o meio ambiente ele pode vir e corroborar para a manifestação do transtorno. Por exemplo, a prematuridade. A prematuridade, a criança que nasceu antes do tempo, é um fator de risco muito grande e associado ao aumento de chance da criança ter transtorno do espectro autista. Por quê? Vamos pensar, aquela criança, ela nasceu antes do esperado. Então, por mais que o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central seja no primeiro trimestre, esse desenvolvimento do cérebro ele continua até o nascimento. Então, quando essa criança nasce antes do tempo, naturalmente tem a chance maior de ter uma agressão naquele cérebro. E se você tem junto ali uma carga genética, talvez aquela questão pode fazer a manifestação do transtorno, né? Então, esses dois pontos seriam um dos motivos que talvez a gente tenha maior prevalência em meninos do que meninas, né? Hoje a estatística atual é de 1 para 4, né? Mas, assim, a opinião de especialistas e pessoas que vêm estudando falam que talvez seja, na verdade, 1 para 2, 1 para 3, né? Talvez seja um pouco menos. Tem até um estudo, né, sobre essa questão da prematuridade, né? Quanto mais prematuro for a quantidade, a porcentagem de estar no transtorno, né? Isso, por conta dessa agressão mesmo, né? Então, a prematuridade extrema, por exemplo, aquela criança que nasceu de 28 semanas, ela tem um fator de risco muito maior do que aquela criança que nasceu de 36 semanas, né? Porque prematuridade é abaixo de 37 semanas, né? 37 a 38 semanas a gente chama de termo precoce. Então, a criança não é prematura, mas mesmo assim, ela poderia ter ficado um tempo maior ali, né? À medida que, como você falou, tem muitos estudos que falam isso. Quanto mais prematuro, maior o fator de risco também, né? Nós começamos a nossa live assim, né, doutor? E pra gente, assim, já tá tão mais, vamos dizer assim, mais próximo do nosso convívio. Eu até me esqueci, peço desculpas. Mas eu queria que o senhor se apresentasse, né, doutor? Diga a sua especialidade. Eu ia falar isso, Dani, mas eu ia ser sem educação. Eu ia falar, Dani, você não apresentou a gente ainda? Pois é. Gente. Aspas, né? Daí vocês não quiseram me apresentar. Então tá, por favor, doutor João, se apresente, depois o Fábio. Gente, me desculpa, é que foi assim, né? Na correria ali, e pra gente já tá tão automático que a gente tá sempre conversando, sempre convivendo. Então, perdoe, eu esqueci de fazer aí as honras da casa, mas sempre há tempo, né? Então, por favor, doutor João. Então, eu me chamo João Luiz, eu sou médico pediatra, né? Tenho pós-graduação em medicina do sono, sou pós-graduando em transtorno do espectro autista e há algum tempo já eu iniciei minha jornada no acompanhamento e no diagnóstico das crianças com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, porque eu sempre me encantei muito pelo desenvolvimento infantil. E realmente, hoje, o transtorno do espectro autista, existe uma carência muito grande de profissionais capacitados para fazer o diagnóstico, né? Então, por mais que a gente tenha subespecialidades aí, os neuropediatras, os psiquiatras infantis, infelizmente a gente não tem esses especialistas em uma quantidade suficiente a nível de Brasil para conseguir realmente conduzir todos esses casos. E quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente sabe o quão importante é um diagnóstico precoce e uma intervenção precoce. Então, essa área do neurodesenvolvimento, do transtorno do espectro autista sempre me encantou muito.
E eu comecei a ter um contato muito maior com a certificação do Dr. Tiago Castro. Eu terminei minha certificação com ele, e daí eu comecei a atender as crianças, e vem sendo o meu dia a dia. Fui conhecendo profissionais também de excelência na área, você, o Fábio, né? Para a gente poder sempre agregar e ter um trabalho conjunto. Muito obrigada, doutor João. O doutor João tem feito um trabalho aqui na nossa região, graças ao Fábio, né? E também que trouxe ele para cá, que é uma região bem carente. E nós, eu digo nós porque eu, né, tive o privilégio de receber lá um paciente, né, com um relatório, e nós temos esse privilégio de ter o doutor João aqui nos ajudando nessa questão, numa região que é bem carente mesmo. Então, mais uma vez, a nossa gratidão, viu, doutor? Eu que agradeço. Pode ir. E logo a gente falar vai ter novidade aí também, né, Fábio? Logo a gente divulga a novidade aí, né, Fábio? Isso. Então, agora a gente vai falar com o doutor Fábio, né, também. E eu gostaria que ele se apresentasse, por favor. Bom, Dani, eu vi o Dr. Tiago aqui na live já, no comecinho da live, e outro dia eu conversei com o Dr. João em relação a isso, né? Esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje é por causa do Dr. Tiago, né? Na verdade, as nossas vidas se cruzaram justamente através dele. Então, acho que, assim, eu agradeço muito porque vocês dois são dois profissionais, assim, que realmente eu gosto de conviver e gosto de ter como parceiro de trabalho. Eu sou Fábio, eu sou de Autônia, aqui no interior do Paraná, mas eu já vi que tem gente de todo lado aí. Eu tenho uma clínica, minha formação é pedagogia, depois eu fiz a psicopedagogia, especialização e o mestrado e o doutorado em educação, mas o mestrado foi voltado para análise do comportamento. Tenho uma clínica aqui em Autônia, hoje eu trabalho, meu maior público são crianças com transtorno do espectro autista. Eu falo que a minha vida mudou, assim, como um todo mesmo, em relação ao transtorno do espectro autista, justamente por me aperfeiçoar, por fazer especialização, depois a certificação com o Dr. Tiago Castro e com o Marcelo Masrua, que foi aí que eu conheci a Dani. E aí eu acho que a gente precisa nos aprimorar muito em relação ao transtorno do espectro autista ainda, né? Por muitas informações que a gente ouve e que nós lemos, mas nós precisamos realmente entender o que é verdade e o que é mito ainda em relação ao transtorno do espectro autista. Então, é isso, né? Eu agradeço muito por ter vocês como companheiro de trabalho. Dr. João, que é uma pessoa assim, incrível, um médico realmente que veio para fazer a diferença, veio para somar muito para a nossa região. Então, acho que é isso. Isso, é recíproco, viu, Fábio, Dr. João? A gente tem muita alegria de ter profissionais do gabarito de vocês perto da gente, de verdade. A gente se sente assim, muito lisonjeado mesmo. Obrigado. Vamos continuar, então. A nossa próxima pergunta, Fábio, essa você vai poder nos ajudar, tá? Que sinais de alerta os pais devem observar na criança durante esse desenvolvimento? Acho que travou o finalzinho ali, mas é os sinais de alerta que pode se observar desde sempre, né? Pro diagnóstico. Isso. Então, vamos lá. Hoje, eu trabalho muito com a aplicação de escalas de rastreio para o transtorno do espectro autista, avaliação neuropsicológica de testes não restritos, né? Então, a gente consegue observar, por exemplo, na anamnese, que os sinais, assim, que eu percebo que os pais mais notam é quando, por exemplo, chama e a criança não olha, não responde. Então, não tem uma reciprocidade nessa questão de interação social, né? A criança tem o interesse social, mas ela falha na interação social. Então, ela não olha quando é chamada. Muitas vezes ela anda na ponta dos pés, isso não é uma regra, né? A gente tem que levar isso em consideração também. Não são todas as crianças com transtorno do espectro autista que vão andar na ponta dos pés, mas tem uma porcentagem ali que faz isso, e isso está muito ligado às questões sensoriais.
a questão do olhar nos olhos, e às vezes a pessoa pode até falar, né? Ah, mas ele olha nos meus olhos. Mas como é que é esse olhar? Ele olha e permanece olhando no seu olhar, ou ele olha assim e já, tipo, desvia o olhar ali? Então, também é uma característica que a gente precisa ficar atento. Uma característica também que eu sempre abordo é a questão do como é que é a interação na hora da amamentação. Então, é um bebezinho ali de 1 mês, 2 meses. Como é que ele interage com você durante a amamentação? Ele só mama? Ou ele brinca com o seu rosto, ele brinca com o colo? Porque é muito natural. Eu vou puxar um gancho, inclusive, de uma fala do Piaget, que ele cita que o primeiro brinquedo, por exemplo, da criança é o corpo da outra pessoa, né? Porque é natural da criança querer brincar com o corpo da outra pessoa. Então, para a criança, para o bebê, é muito satisfatório isso, né? Brincar com o rosto da mãe, brincar com o colo. E aí, essa criança com autismo, ela vai ter essa dificuldade ali nesses primeiros meses. Aí a gente tem a questão do desfraude, temos a questão do sono, que às vezes é uma criança que dorme pouco, ou tem um sono um pouquinho mais agitado, que tem vários é, rigidez de comportamento, por exemplo. Então, aí eu acho que a rigidez de comportamento, até falava com o Dr. João esse final de semana, né? Eu acho que a rigidez de comportamento é uma característica que está presente em quase todos os autistas, se não estiverem todos, né? De alguma forma. Por exemplo, só come com com determinado talher. Ó, hoje, por exemplo, eu atendi uma família, uma mãe que a criança apresenta um comportamento. Quando ele vai comer, ele pode até a comida estar misturada, mas ele tem que separar o arroz do feijão e ele não consegue usar a colher, então ele separa com a ponta do dedo. Ele vai separando o arroz do feijão. E se o feijão tiver quebradiço, ele não come. Então, isso é rigidez comportamental, né? Rigidez de pensamento. Então, são muitas características. Ah, o brincar sozinho, o brincar com as rodinhas do carrinho. Às vezes a criança está deitada e fica empurrando o carrinho para frente e para trás. E às vezes a família fala, nossa, que lindo, né? Tá brincando. Mas é uma maneira disfuncional, porque o correto não é a criança pegar um carrinho e ficar ali para frente e para trás, mas sim ela ter brincar, fazer o faz de conta, enfim, colocar um brincar simbólico ali, um jogo simbólico dentro dessa brincadeira. Então, são muitos sinais e que às vezes a gente precisa ficar atento só numa seguinte situação. Ouve-se muito falar, e eu posso fazer uma fala aqui que todo mundo já sabe, mas assim, pensar muito nessa história de que cada criança tem seu tempo, porque aí a gente vai envolver uma história de que dentro dos marcos do desenvolvimento, ok. Mas quando a gente fala de 2 anos, não fala ainda, 3 anos, vamos esperar até 2 anos para ver o que ela vai falar. Então, pode ser que a gente tenha perder tempo, né, com essa criança. Eu achei interessante isso que você falou, inclusive assim, um dos sinais ali que a gente tem bem precoce também, é que a criança, antes dela falar, a fala verbal, né, ela tem a intenção comunicativa, né? Então, o apontar, por exemplo, ele geralmente é ausente nas crianças com transtorno do espectro autista, né? Tudo isso que o Fábio falou, dessas questões do não dormir, né? Então, aquela criança tem um sono extremamente agitado, chora demais, são diversos despertares na noite, 7, 8, né? Aquela mãe que está esgotada de tanto despertar na noite, né? Quando chama, não olha, ela não aponta quando quer alguma coisa, ela pega a sua mão e leva até o objeto de desejo, né? Isso é uma intenção comunicativa não verbal que está deturpada. E tem um estudo interessante que fala sobre a manutenção do diagnóstico quando a gente tem uma suspeita na criança jovem já com esses sinais de alerta. Porque ainda, infelizmente, é uma coisa muito falada por muitos médicos que vamos esperar até os 3, 4 anos para fechar o diagnóstico, né? Isso, infelizmente, ainda é muito falado, né? E a gente atrasa o tempo de intervenção e aquela criança pode ter um prognóstico muito pior do que se ela tivesse começado a intervenção precoce. Nesse estudo, eles chegaram a uma conclusão que aquelas crianças onde a gente tem esses critérios de comunicação
e interação social prejudicados, e algum desses critérios de estereotipias, interesses restritos e repetitivos, né, em mais de 60%, 70%, a gente mantém o diagnóstico quando a gente tem essa suspeita ali por volta de 1 ano e 4 meses, né? Então, a gente vê que a manutenção do diagnóstico, depois que a gente levantou essa hipótese numa fase precoce, porque a gente está falando de uma criança ali de 1 ano e 4, 1 ano e 2 meses, ela é alta. Então, a gente realmente tem essas manifestações precoces. Agora, cabe a nós, profissionais da saúde, olharmos para isso com a devida cautela, né? E não fazer o que o Pablo falou, que ainda, infelizmente, existe muito. Cada criança tem seu tempo, vamos esperar até os 2, 3 aninhos, né? Isso, infelizmente, ainda é muito, muito presente. A família, às vezes, ela se acalenta com essa fala do profissional, porque ela tira um peso de um diagnóstico que poderia existir, e realmente a gente sabe que não é fácil esse diagnóstico, mas o que eu falo sempre para as famílias, onde eu levanto uma hipótese de um caso precoce, é o quê? É muito melhor a gente fazer uma intervenção adequada agora, estimular essa criança e reavaliá-la daqui a 6 meses, como sendo aquele caso que não fechou o diagnóstico, mas aquela criança evoluiu de forma satisfatória, do que a gente esperar 6 meses, 1 ano, para então começar uma intervenção e daí a gente correr atrás de um tempo perdido, né? A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se adaptar e criar novas conexões, ou seja, criar comportamentos adequados, ela é muito maior nos 3 primeiros anos de vida. Depois do 3º ano de vida, não é que não existe essa neuroplasticidade, mas ela vai diminuindo a cada ano. Tem uma janela ali que fecha entre 7 e 8 anos, que ela vai ficando, essa plasticidade cerebral, essa capacidade de adaptação, vai ficando cada vez menor. A gente sabe que dá para fazer a intervenção e a gente tem capacidade de melhora, só que quanto antes isso acontecer, melhor para aquela criança e para aquela família. E eu não estou falando aqui de fazer uma suspeita diagnóstica de uma forma irresponsável. Estou falando de capacitação minha, dos profissionais que lidam com essas crianças, e realmente, na suspeita, naqueles critérios ali que estão presentes ali, mesmo que a gente não feche, a gente dá o devido valor para aquilo e implementar a terapia adequada, né? Então, a gente tem que ter esse olhar bastante crítico ali para essa criança e esse cuidado. Ou seja, né, doutor? Se apresentou prejuízo, a gente começa a intervenção. Não pode... Dani, deixa eu só fazer uma colocação, assim, um adendo, né, nessa fala do Dr. João. Esses dias eu comentei sobre a questão da linguagem da comunicação e da fala, né? Porque, assim, das queixas também da família é em relação à fala, né? Ela tem atraso de fala, meu filho já tem 3 anos e ainda não fala, a minha filha. E aí eu percebo que é uma das queixas principais ali da família. Mas a gente precisa entender que nós temos 3 situações. E às vezes eu percebo que a falta de informação de quem vai fechar o diagnóstico, de quem vai avaliar essa criança, é muito importante nessas 3 situações, né? Então a gente tem a questão de linguagem, porque a linguagem, na verdade, ela é o que vai ali dar é o que vai nos direcionar no dia a dia, né? Faz isso, pega aquilo, pega lá para o papai, pega lá para a mamãe, aponta isso aqui, olha isso aqui. Então, a criança está fazendo uma linguagem, né? Como é que está essa linguagem? Está funcional ou não está? E é engraçado que dentro do critério diagnóstico, dentro do novo 6A02, ele já aponta, né? Então, transtorno do espectro autista com atraso na linguagem funcional, ou com prejuízo, enfim, né? Então, a gente tem essa hipótese, né? Então, linguagem é o que vai me auxiliar durante o dia ali, no sentido de que eu estou entendendo ou não estou entendendo o que é para fazer aqui, né? Faz isso, pega aquilo, que cor é isso aqui? Que cor é esse banco que você está sentado? Linguagem funcional que está acontecendo ali.
E aí eu tenho comunicação, que é como é que eu me comunico com o outro, né? Como é que eu, o que que eu tô como é que eu me comunico? É por gestos, é por fala, eu puxo a pessoa para falar, então aí eu tenho a questão da comunicação. E a fala, na verdade, ela é só um instrumento dessa comunicação, porque eu me comunico pela fala. Mas eu sempre trabalho também a questão de que eu preciso fazer, e isso a gente vai envolver muito na análise do comportamento, eu preciso fazer com que a minha criança entenda que o olhar também é um ato de comunicação. Então, não é só fala. Às vezes a gente fala, as crianças não falam e tal, mas o olhar é tão preocupante quanto, né? Porque essa criança não olha. Então, você pode perceber que a gente está conversando, a nossa expressão facial muda, também é um ato de comunicação. Então, a fala, ela vai pertencer a isso. Então, quando a gente vai falar, e é até legal a gente falar isso, porque nós estamos com muitos professores aqui, né? Para quando for fazer um relatório, por exemplo, que vai encaminhar para o médico ou para o profissional que for atender essa criança, colocar isso. Ó, ele tem um atraso de comunicação, mas o atraso na comunicação dele é por isso. Ou a comunicação dele se dá por gestos, se dá por falas. Então, como é que ele se comunica? Acho que é legal a gente falar isso, né? E a habilidade básica, né? O olhar, o contato claro é uma habilidade básica que a partir dela a criança vai desenvolver as outras habilidades, né? Então a criança que não olha, ela não vai, dificilmente ela vai desenvolver a linguagem verbal, né? Então isso é um ponto muito importante. Até dentro da análise do comportamento, vocês sabem isso muito melhor do que eu, que aquela criança, nível 3 de suporte, por exemplo, que não tem contato ocular, primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Trabalhar contato ocular, trabalhar tempo de espera. A partir daí, ela vai conseguir trabalhar outras habilidades e daí ela vai poder se desenvolver, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? É o primeiro objetivo do programa, né? Como sugestão para o professor, né, para trabalhar essa questão lá dentro da sala de aula, sempre que for liberar um comando para a criança, primeiro chama ele para o seu olhar, né? Então levanta, nem que seja o caderno, o lápis, alguma coisa que tiver ali à altura dos teus olhos, e aí você libera o comando para ele, porque o processo de compreensão dele vai ser muito maior, porque você, além de estar trabalhando, obviamente, diretamente para ele, mas você também está direcionando o olhar dele para você, e aí esse contato visual vai fazer uma diferença bem grande aí. Exatamente, muito bem. Meninos, continuando então, agora uma pergunta bem polêmica, doutor, né? Quem pode dar o laudo de autismo? Então fala para nós, porque a gente ainda não sabe, né, Fábio? Isso gera muita controvérsia, né? Realmente assim, existe uma lei de 2017 que ela fala que todos os profissionais que sejam capacitados e trabalhem com o desenvolvimento da criança, né? Eles podem fazer o diagnóstico. Disso a gente tira o quê? Que são pediatras, médicos da família que trabalham com atendimento de puericultura, porque a gente sabe que no interior do Brasil e na grande maioria das cidades, pequenas principalmente, a gente não tem nem pediatra. Então, é o médico da família, né? E ele que vai lidar com essas crianças. Psicólogos, terapeutas ocupacionais. Então, esses profissionais, segundo essa lei, desde que capacitados, eles poderiam dar o diagnóstico, né? Agora a gente entra na questão, porque uma coisa é diagnóstico, outra coisa é o laudo, né? O laudo, hoje, atualmente ainda, o que a gente vê de validade pelos planos, pelas secretarias, são os médicos que vão lidar com essa criança. Daí pode ser médico pediatra, médico da família, o neuropediatra, o psiquiatra infantil, né? Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de que quem pode dar diagnóstico é neuropediatra ou psiquiatra infantil. Eu falo que, infelizmente, não para desvalorizar esses profissionais, pelo contrário, né? Eu acho que esses profissionais, os psiquiatras e os neuropediatras, eles são de uma importância, assim, que a gente não consegue nem mensurar. Por quê? Eles estão lidando com todos os transtornos do neurodesenvolvimento. O problema é que esses profissionais, eles não
não existe neuropediatras e psiquiatras infantis em número suficiente para conseguir atender todas essas crianças. E quando a gente fala que o diagnóstico precoce é importante, a gente vai ficar esperando uma criança chegar num neuro ou num psiquiatra 6 meses, 1 ano. Então, isso é uma incoerência, né? Então, por isso que eu falo, o autismo, na minha opinião, ele não tem que ter dono, né? O autismo é da família, é daquela criança, né? O que a gente tem que fazer hoje, na minha opinião, é capacitar mais profissionais, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, né? Para quê? Para que esses profissionais estejam, de fato, capacitados para, então, poder fazer um diagnóstico precoce e, acima disso, começar uma intervenção precoce. Porque, infelizmente, eu sempre falo para o Fábio, né, Fábio? Hoje eu estou vendo um problema que é o seguinte: em algumas regiões estamos fazendo um diagnóstico precoce, mas a intervenção não está acontecendo, porque faltam profissionais capacitados para essa intervenção, então as secretarias não estão prontas, os planos não estão prontos, infelizmente isso ainda é uma realidade, né? Então acho que o nosso próximo problema não vai ser nem o diagnóstico, eu acho que vai ser a intervenção de fato, né? Mas respondendo a sua pergunta, então são os profissionais que podem fazer o diagnóstico, aqueles que são capacitados a lidar com o desenvolvimento infantil e fazem o acompanhamento dessa criança. Hoje eu recebi uma criança mesmo que ela já passou por 2 pediatras, ela já passou por 2 ou 3 fonoaudiólogas, já passou por um neurologista infantil, a criança vai fazer 4 anos e ninguém fechou o diagnóstico dessa criança, essa criança está sem tratamento. Então se percebe assim. E aí a minha agonia maior, a minha angústia maior, né? E aí eu vou fazer um adendo a uma fala do Dr. Marcelo Masrua, né? Tempo é cérebro, né? Então, olha quanto tempo essa criança já perdeu de estimulação precoce, teria uma demanda muito maior de suporte ali, de estimulação mesmo, e ela já perdeu esse tempo todo. Então, assim, eu acho que essa fala do Dr. João é muito válida, porque a gente ainda tem muitos lugares. Eu vou fazer uma citação. O pessoal de Ribeirão Cascadeira tá por aí, eu já vi bastante gente por aí, e aí eles vão saber muito bem do que eu estou falando. A ideia é de que só o médico neurologista é quem pode dar o diagnóstico. Então, olha só que vocês... Eu já vou aí, né, em Cascalheira e faço um trabalho de formiguinha ali, mas eu acho que agora vocês estão em peso aqui na live para vocês entenderem e disseminarem muito essa informação, de que não é só o médico neurologista, porque a gente precisa de um diagnóstico da criança e a gente precisa de um tratamento, de uma intervenção precoce aí para essa criança, porque quanto mais cedo esse diagnóstico vier, quanto mais cedo esse tratamento começar, melhor essa criança vai ter a probabilidade ali de desenvolvimento mesmo, comportamento cognitivo, enfim. Dani, tá por aí? Cortou o seu áudio. Mas é isso mesmo, né? Só salientando mesmo essa questão de quem pode dar o diagnóstico, quem pode dar o laudo, quem é capacitado, caramba, ponto, né? Então, vamos dizer assim, esse circo mesmo em torno disso, porque muitas vezes a falta de informação, e é uma fala do Dr. Thiago também, né? O autismo não é o problema é a falta de informação. Então, assim, essa falta de informação gera um atraso no desenvolvimento dessa criança e a gente depois acaba nos refletindo em nós a seguinte estratégia. Será que nós não estamos laudando óbitos de desenvolvimento dessas crianças por estar demorando tanto para dar esse diagnóstico, com tanta incerteza, ou procurando aquele que se diz adequado? Ora, o adequado é aquele que é capacitado para dar o laudo, né? Sim. Então, eu acho que é uma discussão assim, que a gente precisa parar, porque há outros critérios, outras coisas que é muito mais importantes do que qual é o profissional que pode dar o diagnóstico, né, meninos? Acho que o gasto de energia deve ser com outras coisas, né? Exato. Com picuinhas, enfim. E aqui eu quero fazer um adendo, tá? Eu acho que, assim,
não é qualquer profissional. Aqui eu estou falando, e nós estamos falando de profissionais capacitados. Então, eu acho que isso é importante também a gente entender, porque com o aumento dos casos, muitos profissionais acabam atuando ali sem ter essa capacitação. Então, eu acho que todo mundo tem que ir atrás dessa capacitação para poder, então, saber manejar direito essas crianças. Eu acho que essa é uma das orientações que a gente precisa dar para a família também, né, doutor? Porque como é algo que está muito, muito assim, em evidência, tem muita gente vendendo Denver, não é Denver, tem muita gente vendendo não é água, tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima do sofrimento do outro. E isso é de uma crueldade tamanha, né? Porque é claro que a gente não está aqui para monitorar todo mundo e nem o nosso vai ficar julgando ou olhando o trabalho do coleguinha. Mas a gente tem visto aí essas questões de falta de profissionalismo muito grande dentro de uma coisa que é muito séria. Nós estamos falando, como o Fábio bem pontuou, né? A fala do Dr. Marcelo Maslu, nós estamos falando de cérebro. Então não é possível que há tantos profissionais que ainda pensem em outras questões que não seja a ajuda ou o desenvolvimento dessa criança. Então, que também fique um alerta para todos que estão nos assistindo, independente de lado, o desenvolvimento ele precisa acontecer também por profissionais que são capacitados. Então, a gente precisa, além de ter esse conhecimento, saber de fato o que é Denver, o que é água, para poder exigir esse tratamento do profissional. Porque a teoria e o papel, ela aceita qualquer coisa, né? Agora, a prática muitas vezes se distancia daquilo que está na teoria. E a gente tem visto isso de uma forma, assim, muito importante ultimamente, né? Sim. Mas vamos lá, ó, a próxima pergunta é assim, qual é a contribuição dos terapeutas complementares, né, para ajudar o médico a fechar o diagnóstico? Você responde essa para nós? E ali o doutor João complementa. Ô, Dani, faz a pergunta de novo que eu fui responder aqui no bate-papo e não ouvi a pergunta. Tá, assim, ó. Qual a contribuição dos terapeutas complementares para ajudar o médico a fechar esse laudo, esse diagnóstico? Bom, hoje, assim, eu acho que é uma vantagem muito grande para o diagnóstico uma avaliação bem feita de todos os profissionais que for receber essa criança antes do médico. Por muitas vezes, a ideia da família é que primeiro precisa ir ao médico, mas, na verdade, a gente precisa primeiro procurar uma boa avaliação com todos os profissionais envolvidos, e aí depois a gente chega no médico com essa avaliação toda ali já, assim, um caminho andado ali para chegar até o médico. Embora, né, assim, chega no médico, o médico, se ele tiver dúvidas ali no diagnóstico, ele vai solicitar, né? Mas eu acho que os profissionais, eles precisam, primeiro, conhecer muito bem sobre o assunto, né? Porque uma coisa é você ser profissional eclético, assim, você entende de tudo um pouco, você trata de tudo um pouco, mas, na verdade, especialista em um assunto específico você não é, então eu acho que uma das demandas legais para você procurar quando for fazer o diagnóstico são profissionais que realmente entendam sobre o assunto, né? Porque, por vezes, eu também já presenciei profissionais falando assim, mas isso aqui não é do autismo, isso aqui é uma coisa assim que pode ser dele, uma característica dele mesmo, a personalidade mesmo, uma personalidade forte, é assim mesmo, e quando, na verdade, a gente pode ter características do transtorno do espectro autista escondidos ali, mas por você não ter um olhar específico e de alguém que entenda daquele assunto, pode ser que você deixe um pouquinho de lado. Porque características gerais, todo mundo está cansado de saber. Mas características ali que você pode olhar e falar, isso aqui é rigidez de comportamento, isso aqui é uma estereotipia, isso aqui é um movimento repetitivo, e aí a gente precisa realmente de pessoas que entendam. Então, acho que o papel ali dos profissionais que vão auxiliar no diagnóstico justamente vai ser conhecer muito bem o assunto, tá? Então, não ir falando
Por exemplo, as pessoas falam assim, eu tenho a ideia de que o autismo é aquela pessoa que fica se balançando para frente e para trás, que então olha, que isso, que aquilo, e quando na verdade a gente pode ter muitas características ali escondidas, mas o profissional não saber por falta de conhecimento mesmo. Eu não sei se melhorou meu áudio, acho que o pessoal estava reclamando. Melhorou. Vocês estão me ouvindo? Melhorou? Uhum. Então, acho que essa pergunta ela é pertinente, tá? A validade, assim, a ajuda de um relatório, quando bem feito, de uma avaliação neuropsicológica, ou uma avaliação que não seja neuropsicológica, mas uma boa avaliação de uma psicóloga, de um psicopedagogo, de uma fono, ela é fundamental. Por quê? Eu vou dar um exemplo na prática. Eu atendi recentemente uma criança que ela já estava com um diagnóstico, daí ele foi retirado o diagnóstico, porque acharam que a criança tinha evoluído, e a família ficou naquele limbo, não sabia se a criança tinha o transtorno ou não. Uma consulta, né, as minhas consultas, elas têm duração ali, 1h30, mais ou menos, depende muito do caso, né? Aquele tempo, quando a consulta é presencial, por exemplo, aquele tempo que a criança está ali, eu consigo observar algumas coisas. Só que nem sempre a criança ela vai dar todos os sinais que eu preciso observar naquela consulta. Por mais que eu vou sentar com ela no chão e observar, né? Então nem sempre aquilo vai ficar tão evidente naqueles casos onde a gente não tem um caso típico, vamos dizer, onde a criança ela consegue ter um certo grau de interação, ela é verbal, né? Nesses casos, uma avaliação complementar bem feita, ela ajuda muito. Por quê? Ela vai passar com um profissional capacitado, vai passar 8, 6, 10 sessões. Esse profissional ele vai se valer de escalas, ele vai se valer de uma observação direta dessa criança, de acordo com uma tabela de comportamentos esperados, né? Aquela criança, ele tem vários encontros para avaliar aquela criança. E uma coisa que às vezes passaria despercebida numa consulta de 1h30, nessa avaliação, ela vai ser percebida. Então ela traz um peso muito grande para o profissional da saúde ali que vai fechar esse laudo e também para a própria família, porque é uma segurança, eu falo sempre para a família, ter uma avaliação bem feita, né? E a partir dessa avaliação bem feita, os profissionais que vão fazer a intervenção, eles já têm todo o substrato ali para iniciar uma intervenção adequada de acordo com as deficiências e os déficits presentes naquela criança, né? Então a avaliação ela tem um peso não só para o diagnóstico, mas até para o processo terapêutico em si, né? Então acho que ela é de grande importância, né? E nos casos que a gente tem um diagnóstico, que a gente já conseguiu fechar um diagnóstico de maneira mais rápida, porque fechou todos os critérios do DSM, por exemplo, para começar uma terapia adequada, comportamental, vocês sabem, essa criança precisa fazer uma avaliação de entrada, né? O que acontece muito são crianças que às vezes estão sendo acompanhadas por profissionais que não fizeram uma avaliação de entrada, às vezes essa criança está ali 2, 3 anos com um profissional, não teve evolução nenhuma, essa família não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe, nota alguma melhora na criança, mas não sabe realmente se está evoluindo da forma que era esperado, né? Então até para quantificação e avaliação do processo terapêutico, se está correto ou não, ou se a gente precisa mudar, as avaliações elas são muito importantes, né? E assim, tem alguns... eu vi uma pergunta ali se tinha exames complementares, né, pro diagnóstico do autismo. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Porque, assim, tem muitos lugares, muitos médicos, por exemplo, que pedem eletroencefalograma, pede uma tomografia, pede alguma coisa assim, mas a gente precisa ficar atento, porque, assim, o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, eu vou falar, por exemplo, como profissional que faz avaliação neuropsicológica. Então, a gente faz, por exemplo, a aplicação de algumas escalas, né? ADOS, Proteia-R, Weibuls, CARS, ATA, idade. Então, todos eles são protocolos para verificar se naquela criança tem sinais ou não de transtorno do espectro autista. Mas essa avaliação bem feita,
ela vai auxiliar muito o médico, porque assim, só que percebe que não são informações que estão desconexas. São informações, por exemplo, que as escalas, embora assim, se você pegar CARS, ATA, MCHET, Proteia R, que vão apontar, SRS2, que é um dos mais conhecidos, que vão apontar para a questão do TEA, todos eles têm que fazer um casamento, né? Não é um apresentar um resultado, outro apresentar outro, e aí depois você não conseguir juntar as informações porque alguma coisa está errado ali, né? Se essa criança tem apontamentos para o TEA, toda a avaliação vai fazer apontamento para o TEA. E aí eu gosto muito do IDAD, que é um protocolo inclusive brasileiro, porque ele vai fazer um apontamento de como é que estão os domínios da vida da criança, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o que está abaixo, o que tem um atraso muito significativo, o que está acima do que é esperado, enfim. Mas, mesmo o resultado dele não deixa de ter uma ligação ali com os demais protocolos que foram aplicados. Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que uma ferramenta que às vezes a gente subestima, mas que é muito importante, eu uso mais na consulta online, porque na consulta online você não tem o contato direto com aquela criança, né? Mas uma ferramenta muito interessante são os vídeos, né? Então pedir para a família mandar vídeos da criança brincando em casa, brincando no parquinho com outras crianças, pedir para mandar vídeo dela na escola. Por quê? Porque a gente está olhando como que é o contato, convívio social dessa criança no ambiente natural e em diversos contextos, que está, inclusive, dentro do critério diagnóstico, né? Quando eu tenho uma dúvida, por exemplo, numa consulta presencial, onde aquela criança ela até teve um contato social comigo, mas eu achei que tinha alguma coisa da interação que me chamava a atenção, aquela família, muitas vezes, ela só tem como base de comparação aquela criança quando é um filho único, então, para ela, o que ela está fazendo é normal, está tudo bem, né? E quando a gente pede o vídeo complementar, a gente pede uma avaliação neuropsicológica complementar, né? Isso traz um peso, que nem eu falei, para o médico e para todos os profissionais e para a família, né? Então, acho que a gente tem que usar e abusar disso. Só que um ponto muito importante é o quê? É não procrastinar. Então, não ficar demorando. Então eu vou fazer uma avaliação, volta daqui 6 meses, me manda o vídeo, daqui 6 meses a gente vai ver. Não é assim que funciona, né? Então, se a gente tem uma dúvida, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir avaliação complementar, a gente vai pedir esses vídeos, e naqueles casos onde a criança não está sob intervenção, a gente já começa a intervenção, né? Então, é uma coisa que acontece de forma simultânea, porque muitas vezes, né, Dani e Fábio, a gente vê às vezes, então vai fazer uma avaliação, e volta daqui 6 meses, a criança volta dali 1 ano, você perdeu 1 ano de terapia, perdeu todo o diagnóstico de intervenção precoce, né? Então, tudo tem que ser assim, muito assertivo, muito amarrado e muito rápido, né? Porque senão a gente cai nessa questão de retardar o diagnóstico e as intervenções. E até pegando esse gancho do que o Fábio falou, doutor, a gente vai para a próxima pergunta. Por que alguns médicos solicitam esses exames? Seria mais para um descarte de outras comorbidades? Ou está mais ligado mesmo àquilo que pode apresentar de alteração enquanto a criança que está dentro do transtorno do espectro autista? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado até para comentar, né? Porque senão às vezes as famílias acham que um médico pediu algum exame e que aquilo está incorreto. Primeiro ponto é o que o Fábio falou. Não existe exame para fechar o critério, para fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? O diagnóstico é clínico, né? Então ele vai ser baseado na anamnese, então a história que aquela família vai contar e na observação dos sinais e sintomas que estão sendo apresentados ali. Então, ponto. Isso é um fato. Existem exames para fazer o diagnóstico, para ajudar no diagnóstico de autismo? Não, né? O que existem são exames que, em determinadas situações, talvez aquela criança vai ter que fazer. Por exemplo, né? Se você tem uma suspeita que aquela criança tem um déficit auditivo, né? Então, ela pode ter, por exemplo, um atraso de fala porque ela não ouve. Nesses casos, daí a gente vai lançar mão de uma boa avaliação com um fono, a gente vai com uma boa avaliação com um otorrino,
Fala-se muito do Bera, por exemplo, né? Que é um exame de tronco cerebral ali para ver a comunicação de cérebro e ouvido externo, né? Mas ele não é para diagnóstico de autismo. Até tentaram fazer uma correlação entre algumas alterações no Bera com crianças com transtorno de espectro autista, e por isso criou-se esse mito que o Bera fecha o diagnóstico, mas isso não existe, né? Então, se o profissional está pedindo para você um Bera, por exemplo, para fechar o diagnóstico, está errado. Agora, se aquele profissional suspeita que essa criança tem um déficit auditivo e ele vai fazer uma investigação, tudo bem, né? Outro ponto, exames de imagem, né? Tomografia, ressonância magnética, não fecha um critério diagnóstico e não tem uma alteração específica de uma ressonância ou de uma tomografia que é mais comum no transtorno espectro autista. Existem estudos? Existem diversos estudos, ressonância funcional, ressonância magnética não funcional, tomografia, né? A gente sabe que existe uma maior incidência, por exemplo, de macrocrania, que é o perímetro cefálico maior em crianças com transtorno espectro autista, só que a gente não tem ainda nenhum exame que é capaz de falar, veio essa alteração na ressonância, então essa criança tem o transtorno espectro autista. Isso não existe. Então, se não existe uma coisa que é patognomônico, ou seja, que aquela alteração define o diagnóstico, a gente não vai pedir, a não ser que aquela criança tem suspeita, por exemplo, de uma hidrocefalia, uma criança que foi prematuro, tem um perímetro cefálico muito grande, e daí você teve que pedir ali de forma mais precoce, uma tomografia, mas isso é tudo muito individualizado, né? Da mesma forma, exames genéticos. Existem exames genéticos hoje que mostram para nós alguns genes que são mais comuns e presentes no transtorno do espectro autista, né? E algumas síndromes associadas, quando a gente tem características físicas aí sim presentes e tem manifestação, sinais e sintomas do critério diagnóstico do transtorno espectro autista, se a gente tem uma síndrome que pode estar associada, daí a gente vai lançar mão dos exames genéticos, né? Tem criança, por exemplo, com algumas síndromes que responde melhor a alguns comportamentos a alguns medicamentos. E aí existe exame genético para isso, né? Então, os exames não são obrigatórios, não devem ser feitos de forma indiscriminada e devem ser individualizados de acordo com a real necessidade, né? Por quê? Senão a gente onera aquela família, né? Faz aquela família gastar com o exame, cria uma esperança para aquilo, né? Como se aquilo fosse descartar ou fechar o diagnóstico, e a gente sobrecarrega uma família que já vai ter uma carga financeira e emocional muito grande, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Até foi um caso que eu atendi também, onde foi solicitada uma ressonância magnética, dizendo que era para fechar um diagnóstico. Aquela família não conseguiu pelo SUS, teve que fazer a ressonância magnética, não é um exame barato, né? Infelizmente ela gastou, a ressonância veio normal e a criança vai ser autista. É autista. Essa Então, criança isso a gente tem que mesmo tomar que cuidado, né? essa criança mesmo que eu citei para vocês hoje, ela tinha uma solicitação de um eletroencefalograma. E aí eu falei para a mãe, mas ele já teve alguma ocasião de crise epilética ou crise de ausência, já teve alguma situação assim? Ela falou, não, o médico só pediu porque é de praxe, ele falou que é de praxe, então precisa fazer o exame para auxiliar no diagnóstico e tal. Então, assim, a gente precisa realmente saber as situações ali, né? A sua fala foi bem importante, doutor João. Até o eletroencefalo, né, que é outro exame que muitos profissionais pedem, por quê? Porque até 30% das crianças com transtorno espectro autista, elas podem ter epilepsia, né? E quando a gente tem uma epilepsia, uma comorbidade, né, vai ter que ser tratado. Então, aí sim, ela vai ter que procurar um neurologista, acompanhar com o neuro, vai ter que fazer o eletroencefalograma. Só que você não faz o eletro simplesmente porque existe uma comorbidade que pode estar presente. Se essa criança não tem sintoma, né, então ela nunca teve uma crise epilética, uma crise de ausência, nunca teve uma crise tônico-clônica, a gente não tem por que fazer. E um dos motivos de não fazer, né, até para facilitar o entendimento das famílias, né, a maioria dos eletros, muitos eletros, não sei se a maioria, mas muitos podem vir alterado e a criança não ter epilepsia. E daí o que a gente vai fazer com esse eletro? Porque o eletro veio alterado e a criança nunca teve nenhum sinal de epilepsia. A gente vai medicar ela? Olha a ansiedade que a gente vai gerar nessa família, né?
E esse profissional, ele acabou se colocando numa situação, como que ele vai sair? Como que ele vai justificar para essa família que ele não vai medicar, sendo que ele pediu um eletro e o eletro veio alterado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando tiver algum sinal de epilepsia ou de crise convulsiva, aí sim essa criança vai ter que fazer um eletroencefalo. Esclarecedor, muito bom. Fábio, quais as terapias recomendadas no processo de intervenção precoce? Eu acho que isso é uma polêmica também, viu, Dani? Mas se não fosse polêmica, é assim que funciona. Você não é polêmica pela metade, né, Dani? Né? É o seguinte. Aí eu já quero fazer um esclarecimento, né? Que a gente também precisa tomar cuidado, porque nem todas as crianças, ou se a gente for pegar no geral, todas as crianças, elas não farão as mesmas terapias, tá? E aí a gente cai naquele laudo copia e cola, né? Só troca o nome da criança ali no laudo, né? Então, às vezes, o profissional vai pedir lá 40 horas de aba, não sei quantas vezes fisioterapia, não sei quantas vezes psicopedagogo, não sei quantas vezes. E aí você olha, por exemplo, eu não estou falando longe da minha realidade, não. Estou falando porque eu tenho na minha realidade, eu olho os laudos assim, eu falo, gente, tá igualzinho isso aqui, só trocou o nome da criança. Só que a gente precisa prestar atenção que isso é legal do médico, e não é porque o Dr. João está aqui na live com a gente, mas eu quero até fazer uma colocação em relação aos laudos dele, e a Dani também já teve contato com os laudos que ele faz. Eu acho muito pontual, tipo, precisa de tantas horas de fisioterapia, mas porque eu observei isso, precisa da terapia ocupacional, precisa... Então, você vai muito pontual e específico para cada criança. Então, hoje, se a gente tem as mais comuns dentro do transtorno do espectro autista, vai para a grande maioria fonoaudiólogo, psicólogo, né? A terapia ABA, mas a terapia ABA ela vem como um papel fundamental, e aí a terapia ABA a gente sabe que também não é para todo mundo, mas funciona na grande maioria dos casos para o transtorno do espectro autista. Eu digo que não é para todo mundo, porque até assim, eu tinha muito essa dúvida, mas em uma das aulas da certificação a gente teve muito bem esse esclarecimento, né, Dani? Tem crianças, por exemplo, que a terapia cognitivo-comportamental vai fazer mais diferença na vida dela, dependendo da idade, dependendo do estímulo que ela já tem, depende muito ali de como ela já está, né? E aí, mas a grande maioria vai para a ciência ABA, e algumas situações, por exemplo, que eu ouço, esses dias eu fui em Toledo mesmo dar uma palestra, e uma das mães falou, a terapeuta do meu filho falou que a ABA é só para ganhar dinheiro e que não resolve nada na vida da criança. Eu falei, olha, é uma fala de uma pessoa despreparada que não faz a ABA, e aí ela quer ficar com o seu filho ali na terapia, então ela fez essa fala. Mas, gente, de verdade, ABA é uma coisa que dá muito certo, dá muito resultado. E aí, dentro da estimulação precoce, eu também tenho o modelo Denver de estimulação precoce, que assim, dá um resultado fantástico. Eu acho que Denver e ABA, acho que é um casamento legal aí que a gente tem. Em Umuarama mesmo a gente tem a Fernanda, né, que é assim, eu acho, para mim é um exemplo de profissional que faz terapia baseada no modelo Denver, eu acho que é fantástico. Aqui com a gente tem a Iriele também que faz, mas é muito legal isso, né? Então, Denver, ABA, na maioria das terapias, fono, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista infantil, acho que também tem uma demanda boa ali para trabalhar a questão da seletividade alimentar, apesar de que a gente vai e volta para o comportamento da criança, porque às vezes essa criança não come porque ela tem problemas sensoriais, tem assim, falhas ali, né, e atrasos sensoriais, e precisa tratar disso para depois ir cuidar das próximas etapas, né? Tem o psicopedagogo, tem psicomotricista, tem fisioterapeuta, mas percebe que às vezes é por isso que o laudo tem que ser muito pontual, né? Então, essa criança precisa disso, disso, disso e disso. Eu acho que assim,
Existem hoje muitos estudos de novas terapias, novas abordagens, né? Só que a minha posição enquanto profissional com aquela família tem que ser baseado no que hoje existe de ciência sobre aquilo e o que dá resultado, né? Quando a gente entra nisso, o que é muito validado, já com o primeiro estudo lá de terapia ABA, de ciência ABA, de Ivar Lovaas em 1988, que foi replicado em diversos estudos até hoje, a gente vê que a ciência ABA, ela tem um embasamento científico muito grande. E quando eu falo embasamento científico, eu quero dizer o quê? Que ao longo de todos esses anos, então desde 1988, esse estudo inicial lá, que foi inicialmente com 19 crianças, ele foi sendo replicado, e viu-se que aquelas crianças que fazem realmente intervenção baseada na análise do comportamento, que é a ciência ABA, elas têm um resultado melhor no seu neurodesenvolvimento, em termos de QI, em termos de melhora de interação social, de desenvolvimento cognitivo e de desenvolvimento de comunicação, melhor do que aquelas crianças que fazem terapias de uma maneira descoordenada, né? Só que hoje, como existem muitas terapias surgindo, né, terapias alternativas, meio que criou-se uma briga e virou-se um mercado, né? Então, meu filho não faz ABA, ele tem que fazer Dear for Time, ele tem que fazer Denver, né? E daí a gente entra até num desconhecimento, porque, por exemplo, o Denver, ele usa ciência ABA, né? Só que ele vai para uma vertente mais naturalista e para uma intervenção precoce, né? Só que a gente acaba entrando numa briga de forma desnecessária, né? A gente tem que entender o que tem de estudo científico que é melhor para aquela criança hoje e aplicar. Se daqui 5 anos, 10 anos, o Dear for Time, por exemplo, ele vai despontar e vai ser uma ótima intervenção, que bom, né? Então, eu espero realmente que surjam novas terapias que agreguem mais e que essas crianças possam melhorar cada vez mais, né? A nossa função aqui não é ser dono de uma terapia ou de uma ciência e querer que isso se perpetue para o resto da vida. Não, a gente tem que se atualizar constantemente e, à medida que a gente tem estudo, tem embasamento para uma nova abordagem, a gente colocá-la em prática, né? Só que o que a gente não pode fazer é simplesmente propor para aquela família fazer terapias alternativas caríssimas, né? Sem um embasamento. Por exemplo, vamos fazer ozonoterapia, vamos fazer uso de medicações alternativas, sendo que ela não está fazendo o básico, que é o quê? As terapias adequadas, né? E daí, qual que é o custo disso? E eu não falo de custo financeiro, eu falo de custo da vida dessa criança, né? Eu estou fazendo experiência com ela, né? Então, eu tenho que ser muito coerente naquilo que eu vou passar para a família. E com base nessa informação, ela vai decidir o que é melhor, né? E o que o Fábio falou sobre o laudo tem que ser individualizado mesmo, né? Aquela criança, por exemplo, não verbal, que não tem contato ocular algum, tem uma rigidez de comportamento extrema, não tem nenhum tempo de espera. Será que nesse momento a fono vai ser a principal terapia dela só porque ela não fala? Talvez não. Talvez ela vai ter que fazer muito mais psicologia comportamental, análise do comportamento, terapia ABA, a ciência ABA, e depois, em um segundo momento, a gente vai aumentar as horas de fono dela, por exemplo, né? Então, a gente tem que individualizar, tem que olhar aquela criança naquele momento, porque o diagnóstico do nível de suporte, por exemplo, ele não é estático, ele não é fixo. Ele vai mudar, a gente quer que ele mude. A gente quer que aquela criança que é nível 3 de suporte, que ela venha para o nível 1 de suporte, que ela tenha uma interação social e que ela vire verbal, senão a gente faria terapia, né? Então a gente quer que isso mude. E aquela criança que hoje tem uma necessidade de tantas horas de terapia ABA e de X horas de fono, daqui 1 ano eu espero que ela precise menos terapia, por exemplo, comportamental, e precise mais de fono, e assim seja até que ela chegue numa idade onde as terapias vão ser reduzidas. Porque o princípio da intervenção precoce é esse. Você ter intensidade e frequência para que aquela criança chegue em uma idade ali escolar funcional.
E quando ela chega nessa idade escolar funcional, ela consegue reduzir esse tempo de terapia a muito pouco. É isso que a gente quer, né? Então, eu acho que é muito importante esse ponto de individualizar, e também acho que é muito importante a conversa entre profissionais. Não é porque eu coloquei lá no meu laudo, por exemplo, 15 horas de aba, 2 vezes por semana de fono, 2 vezes por semana de fisioterapia, e a criança chega lá para a primeira avaliação de entrada dessa equipe, e a equipe identifica que talvez seja melhor aumentar a fisioterapia. Então, porque eu coloquei no meu laudo, a gente não pode mudar, eu acho que tem que ter um diálogo, né? Esse diálogo interdisciplinar, não é multidisciplinar, esse diálogo interdisciplinar, então os profissionais fazendo sua função de forma conjunta, conversando, é onde a gente consegue ter a melhor evolução para essa criança, né? Porque daí a gente vai adaptar a processo terapêutico para cada criança e daí a gente vai conseguir melhorar ela, né? Excelente, o equilíbrio, né, doutor? Tentar buscar o equilíbrio, né? Uhum. E aí, doutor, continuando aqui, a gente já está na nossa penúltima pergunta, a respeito dos medicamentos. Quais os medicamentos mais utilizados para a TEA? Em quais momentos esses medicamentos devem ser receitados, vamos dizer assim? Os medicamentos, assim como os exames, né, eles têm que ser individualizados, né? Não existe um medicamento que trate o autismo, até porque o autismo não é doença, né? Então, a gente não tem um medicamento. Agora, a gente tem crianças, nós temos crianças que têm comportamentos disruptivos. Às vezes ela tem agressividade, impulsividade, né? Às vezes ela tem uma criança que tem autoagressão, então ela se machuca, às vezes ela machuca os colegas, né? Quando a gente começa a entrar nessa área, por exemplo, onde a criança causa dano para ela mesma ou causa dano para terceiros, nesse momento, geralmente, a gente vai lançar mão de medicações. Quais medicações são mais utilizadas no dia a dia para tratar esses sintomas, né? A gente tem a risperidona, que é um antipsicótico atípico, a gente tem o aripiprazol, que é outro antipsicótico atípico também, né? Esses são que mais são utilizados para tratar esses sintomas ali de transtornos de comportamento ali que estão causando algum dano para aquela criança e muitas vezes eles estão causando um dano suficiente para impedir, inclusive, que ela faça a própria terapia, que é o que vai mudar a vida dela. E aqui é uma mensagem importante que eu trago, que eu falei muito esse final de semana para muitas famílias, né? A criança estava lá com tratamento medicamentoso, numa dose otimizada, uma dose boa, e não melhorava, né? Por que não melhora? O medicamento, se o autismo não é doença, o medicamento não vai trazer a cura para você, né? Então, o que vai mudar a vida dessa criança e o comportamento dela é terapia. O medicamento, ele é muito bom para ser usado como uma muleta, eu digo, né? Em um momento pontual, de preferência, a gente vai tentar ficar sem ele depois, né? Agora, se a gente não tem uma base de tratamento terapêutico, não vai surtir efeito. Então, antes da gente pensar numa medicação, né, o que a gente tem que primeiro ajustar na vida dessa criança? Então, são coisas básicas. Sono. Então, essa criança ela tem que estar com sono regulado. Então, ela tem que dormir, por exemplo, cedo. 8h30, 8 horas, a criança tem que estar dormindo. Depois disso, vai gerar irritabilidade, ela não vai conseguir aprender, ela não vai render nas terapias. Então, a gente tem que ajustar a rotina de sono dela. A gente tem que retirar telas, né? De preferência, 0. Né? A tela faz um efeito muito danoso, não só para criança com autismo, mas para as crianças no geral. Deixa as crianças mais irritadas, inibem a produção de melatonina, que é um hormônio que faz o início do sono, né? E aí essa criança acaba dormindo mais tarde por conta disso, né? Então a gente tem que tirar a tela, fazer essa criança dormir certo, ver se não tem outras questões envolvidas, como, por exemplo, se ela tem alguma dor por algum processo gastrointestinal, que é mais prevalente nas crianças com transtorno do espectro autista, e por isso que ela não está conseguindo dormir direito, né? Essa criança precisa de rotina. Então, crianças com transtorno do espectro autista, elas precisam de previsibilidade. Ela precisa saber o que vai acontecer na vida dela. Isso ajuda a diminuir crise, né? A família tem que entender isso.
E aqui eu não estou falando que a rotina tem que ser rígida, porque rigidez a gente combate ali como um aspecto do autismo. Mas ela tem que ter hora para acordar, ela tem que ter a hora que ela sabe que ela vai para a intervenção, o horário que ela sabe que ela vai almoçar, né? Então, tem que ter uma rotina, porque senão a criança fica mais suscetível a crises também. Ela tem que ter uma boa alimentação, né? Então, a gente tem que cuidar, a gente sabe que muitas crianças são seletivas, e enquanto a gente melhora essa parte da seletividade alimentar, a gente pode precisar suplementar essa criança. Então, em alguns casos, a gente vai ter que fazer exames complementares para ver se está com alguma carência vitamínica, né? Então, essa base, né, de sono, retirada de telas, alimentação, rotina e terapias adequadas tem que vir antes do pensar em medicamento, né? Agora, se essa criança está toda reguladinha, está com uma rotina bonitinha, legal, e ela tem um comportamento de autoagressão, de heteroagressão, ou ela está com uma rigidez cognitiva e comportamental muito importante, talvez o medicamento ele vai ajudar, né? E esses dois são os principais. Crianças que têm comorbidade, por exemplo, com TDAH, que também é uma das mais prevalentes no autismo, talvez elas vão ter que fazer uso do metilfenidato, que é comercialmente chamado a Ritalina, né? Mas a gente tem que saber se existe essa comorbidade, né? A melatonina, também, em alguns casos, ela pode ser utilizada para ajudar no processo do início do sono, né? Então, os medicamentos têm que ser individualizados. Os anticonvulsivantes, se a criança tem epilepsia, ela pode ser usada, né? No adolescente, criança mais velha, que tem ansiedade, que também é uma das comorbidades mais prevalentes do transtorno espectro autista, onde você já tem uma rotina adequada, e essa criança tem realmente um quadro de ansiedade, de depressão, talvez a gente vai ter que usar um medicamento antidepressivo, né? Então, a medicação é muito individualizada. Só o que a família tem que entender é a medicação não é a solução do problema. A medicação é uma muleta, ela pode ajudar em algum caso pontual, mas o principal é rotina, intervenção terapêutica, né? Só o outro medicamento que também às vezes é utilizado, aumentou-se os estudos, ainda não é uma indicação clara, é mais para epilepsia refratária, é o canabidiol, mas também tem se aumentado os estudos aí. Mas, voltando, a base tem que ser um tratamento terapêutico de rotina mínimo para essa criança poder evoluir. Uhum. E para finalizar, Fábio, as comorbidades mais comuns do autismo, quais são? Bom, a gente tem algumas, né? Eu acho que o Dr. João até comentou do TDAH, né? Que eu acho que é uma das mais frequentes. É mais comum, né, Fábio? Até 70%, 80%. A gente tem também, e na verdade, ela entrou como critério diagnóstico, não. Ela entrou no 6A02 como, né, junto ali, né, observando se tem ou não a deficiência intelectual junto, né, com o diagnóstico também. Mas a gente tem muitos outros, assim, mas os mais comuns são o TDAH, a epilepsia também como comorbidade, eu acho que é frequente também. Eu acho que são essas. O TDAH é o mais comum, realmente, ali 70%, 80%. A gente tem uma porcentagem grande também de transtorno de processamento sensorial, 70%. Ah, verdade, o TPS, que você vê que ele entra até nos critérios diagnósticos ali, quando a gente vai falar de estereotipias, ali, de hiperreatividade, ali, hipersensibilidade, né? Na verdade, a gente está falando de transtorno de processamento sensorial, né? A gente tem uma porcentagem grande também de ansiedade, né? Chega ali alguns estudos 60%, 70% também. Distúrbios do sono, até 80% das crianças têm. Então você vê que aquele bebezinho que lá atrás às vezes não dormia, né, e você já tinha descartado alergias, né, rotinas, e ele tinha essa manifestação, essa irritabilidade fora da média, talvez era já um distúrbio de sono que desencadeado por vários motivos, mas já estava presente, né? A epilepsia, em torno de 30%, também é uma comorbidade importante. O déficit intelectual também é um dos mais prevalentes ali, né? Daí a gente varia 30%, 40%, depende um pouco dos estudos que vão mostrar, né? E que nem o Fábio falou muito bem, ele entra ali nos critérios diagnósticos do
do CID-11, né? Que daí você sempre vai colocar se existe déficit intelectual ou não. Não é algo tão simples inicialmente a se fazer esse diagnóstico, né? Mas, à medida que essa criança vai ficando mais velha, ela vai crescendo, vai entrando em idade escolar, você vê que a evolução mesmo, a despeito de um processo terapêutico adequado, ela está difícil, né? Você consegue aplicar algumas escalas de QI ali, de acordo com a idade, aí você às vezes pode ter essa comorbidade do déficit intelectual, né? Mas acho que os principais são esses mesmo. Muito bem. Bom, meninos, as perguntas eram essas, né? Já são aí 9 horas, já passamos do nosso Meu tempo. Deus do céu. É, A conversa tá boa. tá. Uhum. Falar sobre o autismo é sempre muito bom, né? Sim, sim. A conversa foi boa. Então, e eu gostaria muito, né, de contar uma novidade. Posso, meninos, em primeira mão? Lógico. Vai ser primeira mão mesmo. Vai. Em primeira mão mesmo, né? Pessoal, então assim, é com muita alegria mesmo, com muita satisfação e muita esperança também, viu, gente? E eu quero dar aqui em primeira mão essa notícia, né? O doutor Fábio, o doutor João, então eles estão abrindo uma clínica multidisciplinar de terapias integrativas aqui em Umuarama. Então, a gente quer anunciar isso aqui com muito carinho, porque eu tenho certeza que a nossa cidade só tem a ganhar com esses dois profissionais. Eu, particularmente, estou muito, muito, muito feliz, né? O Fábio foi um desses presentes que a certificação Masrua e Castro nos presenteou, né? Então, tive a oportunidade de conhecê-lo. A gente não tem, assim, quem acha que a gente tem muitos anos de convívio, né, Fábio? Mas, assim, Mas parece que tem, né? nós temos pouco tempo de convívio, assim, de convivência, mas, nossa, foi assim, sabe quando, eu sempre uso muito uma expressão que a minha mãe usa, assim, sabe quando o sininho toca? Então, foi isso que aconteceu comigo e com o Fábio, assim, eu tenho uma estima muito grande por ele, né? E através dele nós conhecemos o Dr. João, que é esse profissional aí que vem dando tanto suporte para nós, né? Muito gabaritado, muito competente. Então, eu fico muito, muito contente mesmo de poder dar essa notícia aqui em primeira mão e dizer para vocês que menos de um mês, né, meninos? Em outubro, nós já vamos estar aí com uma clínica de terapias integrativas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito dessa grande conquista aqui para a nossa cidade. A palavra é essa, né? Na verdade, é um sonho que vai se tornar realidade, né? Porque a nossa proposta é uma clínica interdisciplinar, né? A nossa proposta é que os terapeutas conversem entre si, chegue ao melhor plano terapêutico para a criança, mas que tenha um diálogo entre todos os profissionais que vão lidar com aquela criança e, consequentemente, o respaldo com a família, o retorno com a família, toda a devolutiva que as famílias precisam, não é nem que merecem, mas que precisam para dar o suporte lá em casa e continuar a terapia dentro da casa. Então, a nossa proposta é uma clínica interdisciplinar para atendimento de transtornos do neurodesenvolvimento. A ideia é inaugurar ali no finalzinho de outubro, começo de novembro, mas as coisas estão assim, caminhando muito bem e acho que está tudo debaixo do propósito de Deus mesmo. Acho que vai ser muito legal. Quer falar, Sim, sim. doutor João? Acho que a intenção é essa, né? Eu sempre, como eu falei em algum momento da live, eu falei assim que hoje eu vejo como uma grande barreira o tratamento adequado, né? Porque eu vejo que existem muitas crianças aí que estão sendo tratadas de uma maneira nem sempre adequada e a gente está perdendo, essas crianças estão perdendo realmente uma oportunidade muito grande, né? Então, a minha proposta com o Fábio é a gente fazer realmente terapia, ciência aba, a gente ter coordenação de todos os casos dessas crianças, né? A gente poder
oferecer profissionais capacitados para o acompanhamento dessas crianças, né? Com retorno para essas famílias da maneira que tem que acontecer, né? Então, eu espero muito que a gente possa agregar aí para Umuarama e região. Estamos planejando com muito carinho cada detalhe, cada processo, né? Por isso que a gente ainda não definiu a data de inauguração, que nem o Fábio falou, mas acreditamos que vamos conseguir ali final de outubro para começo de novembro, né? Porque já vamos entrar realmente com todos os profissionais extremamente capacitados, com entendimento do autismo, né? Cada um em sua área e todos conversando entre si, né? Então essa palavra integrativa, ela vem para isso, né? Ela vem para realmente mostrar para as famílias que vai ter uma integração de todos os casos, onde eles vão entender o que está sendo feito e a cada 3, 4 meses, isso aí é avaliado de acordo com cada profissional, a gente vai entender se essa criança estava aqui e foi para cá, ou se ela não evoluiu, o que precisa ser feito, né? A nossa intenção não é simplesmente fazer terapia por fazer, né? Nós temos que fazer terapia para melhorar a vida dessas crianças. Essa vai ser uma das nossas missões lá e acredito que a gente vai conseguir sim, porque tem muitos profissionais bons envolvidos. Além dos profissionais da clínica, vamos ter parcerias muito boas, né, Dani, com você, com profissionais capacitados. Pessoas capacitadas nós temos na região. Agora a gente vai fazer um grande trabalho juntos aí para poder desenvolver bem essas crianças. Ô Dani, eu combinei com o pessoal. Eu combinei com o pessoal que eu falaria uma palavra-chave. O doutor João não deve estar entendendo nada. O que é essa palavra-chave? Que tem um monte de gente perguntando ali na live. Quando a Dani falou assim, a gente pode falar sobre a clínica? E aí eu falei para ela, pode, vamos falar no finalzinho sobre a clínica. Então a nossa palavra-chave vai ser o nome da nossa clínica, né? Então a nossa palavra-chave vai ser a Vive. Então, a nossa clínica vai se chamar Vive Terapias Integradas. Então, depois, lá no formulário, depois vocês vão colocar a palavra-chave a Vive, tá bom? Eu, assim, estou muito ansiosa para a vinda de vocês para cá, de verdade, assim, né? Como o doutor João falou, vamos ser parceiros de trabalho. E, nossa, é uma alegria, sabe? Eu vejo que o Umuarama tem muito a ganhar com a vinda de vocês e a gente está muito contente mesmo em saber que vamos receber profissionais assim tão gabaritados e que as nossas crianças vão estar em boas mãos, que a gente não vai ter receio de indicar, sabe? Porque até um desabafo meu, e vocês me perdoem se for assim, invasiva a minha fala, mas quantas vezes eu indiquei e tive aquela decepção mesmo, sabe? Porque eram profissionais que a gente achou que era de uma forma, mas diante da sua conduta acabou, né, tendo uma outra forma de lidar com aquela situação. E isso frustra a gente, né? Então, saber que a gente vai ter profissionais onde a gente confia, onde a gente conhece o trabalho, e sem medo vamos poder indicar. Nossa, de uma grandeza, de uma generosidade, de algo assim, algo tremendo mesmo. Então, eu quero agradecer a vocês dois por também terem escolhido a cidade de Umuarama, viu? Com tantas outras cidades, né? Então, eu vejo assim, que vamos estar muito bem amparados, vamos estar assim, muito bem acolhidos por vocês, porque a gente sabe do gabarito de cada um, do profissionalismo de cada um, e isso deixa a gente muito confortável para poder dizer para as nossas famílias assim, olha, procure lá, vá lá no Avive, que lá tem o que vocês estão precisando. Então, muita gratidão a vocês mesmo por ter colocado essa demanda assim em primeiro lugar na vida de vocês e estar fazendo esse trabalho, né, com tanta maestria e com tanta genialidade. De verdade, muito obrigada mesmo. Em nome de toda a sociedade umuaramense, eu me sinto aqui na obrigação de agradecer a vocês, de manifestar toda a nossa gratidão por vocês estarem vindo para cá ajudar a gente nessa causa, que é uma causa assim tão importante para todos nós, para toda a sociedade. Meninos, muito obrigada mesmo, e principalmente obrigada por ter deixado essa notícia, né? Estou muito feliz. Dani, eu que
agradeço, assim, foi um bate-papo muito legal. Achei legal que as pessoas comentando ali, né? Vocês podiam fazer mais vezes e tal. De repente, uma proposta aí para a gente fazer uma série de lives aí sobre determinados assuntos, que eu acho que é muito legal, né? Então, queria agradecer pelo convite, agradecer a todo mundo que ficou aí na live com a gente. Olha, deu quase 200 pessoas aí, quase o tempo todo com a gente na live. Então, isso é muito legal. São muitas pessoas que eu tenho certeza que sairão daqui hoje com um olhar diferente, mas um olhar assim de complemento de informação mesmo. E eu, assim, uma frase que eu sempre gosto de usar no final de aulas, enfim, conhecimento é libertador, né? Então, quando a gente conhece sobre determinado assunto, nós acabamos nos libertando mesmo de diversos mitos, de diversas coisas erradas que são faladas em relação ao autismo, enfim. Então, eu acho que é libertador mesmo. Agradecer, então, também ao Dr. João pela parceria de sempre. É um grande amigo, atende aqui comigo na clínica em Autônia também, tem feito um trabalho muito legal, os pais têm gostado muito. Então, agradecer também ao João pela parceria também. Eu que agradeço, Fábio, Dani, muito obrigado pelo convite. Foi muito legal o bate-papo. Eu falei para o Fábio, eu não tenho tanta intimidade com as lives, né? Mas foi muito legal, me senti muito à vontade com vocês. Então, agradeço o carinho de todo mundo que participou. Realmente foram muitas pessoas, né? Espero que a gente possa ter, de alguma maneira, trazido uma informação que foi útil para vocês, para a família de vocês, e que talvez, com uma pequena informação, isso ajude a mudar a vida do filho de vocês, né? Conhecimento, que nem o Fábio falou, é uma coisa muito importante, eu valorizo muito, e conhecimento ninguém tira da gente, né? A partir do momento que você tem um conhecimento, aquilo ali você vai ter para o resto da vida, né? Não importa onde você mora, não importa o que aconteceu na sua vida, o conhecimento é seu, né? E quando vocês, famílias, adquirem conhecimento de qualidade, né? Vocês mudam a vida do filho de vocês, né? Pode ser que a sua família não tenha condição financeira para colocar a quantidade de terapias daquele momento, mas se você tem o conhecimento, você vai atrás, você se informa, você aplica a terapia, né? Você vai atrás dos seus direitos. Então, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Quanto mais famílias informadas, mais chances essas crianças vão ter de ter um desenvolvimento excelente, que é o que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Isso. Imagina, doutora, eu que agradeço. Gente, agora vocês vão lá na caixinha deles e enchem de perguntas. Pergunta quando que vai inaugurar, como que vai funcionar. Estou vendo muita gente curiosa aqui, ó, mas infelizmente a gente não tem tempo para todas as informações. Mas vão lá, perguntem, se interem. E eu de vocês, meninos, já iniciaram uma lista de espera desde já. Porque, olha, isso aqui vai bombar. Então, mais uma vez, agradecer a vocês por esse momento oportuno aqui, né? Por essa troca que nós tivemos. E dizer que a alegria foi minha em recebê-los aqui nesse projeto que a gente vem realizando aí já há alguns meses. E, inicialmente, em setembro, sim, com esse gabarito todo, assim, lisonjeada. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Dani. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Gente, tchau, tchau.